Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso momento Mindfulness de hoje. Sejam todos bem-vindos. Na meditação de hoje, eu pensei em falar um pouquinho com vocês sobre a questão do refúgio. Criar um refúgio dentro de nós mesmos, essa ideia que pode ser cultivada em nós da criação de um refúgio. E esse refúgio, dentro da perspectiva do Mindfulness, está muito relacionado à atenção, à respiração. Então, a qualquer momento do dia, o que quer que você esteja fazendo, você pode trazer atenção para a respiração. E isso tem o poder de desmobilizar qualquer reação ao estresse, qualquer reação de luta ou fuga, que são as reações relacionadas ao estresse, né? Isso tem o poder de acalmar o sistema nervoso, ativando o sistema nervoso parasimpático e permitindo que o organismo entre em equilíbrio novamente. Então é algo muito poderoso levar a atenção para a respiração simplesmente. Seja na prática formal, que é quando nós sentamos e meditamos, ou seja na prática informal, que a prática informal é o que quer que eu esteja fazendo, fazer com plena atenção. E a qualquer momento do dia, principalmente quando você percebe a mente agitada, percebe aquele turbilhão de pensamentos e emoções, trazer atenção para a respiração cria uma pausa que leva à clareza da percepção, à clareza dos sentimentos, o desenvolvimento de uma tranquilidade. E nisso a mente se abre e, ao invés de produzir uma reação, que a reação é algo automático, condicionado, você pode produzir uma resposta, que é algo que passa por um processo já de investigação, um processo de ampliação da percepção. Então, uma recomendação que eu trago para você hoje, ao longo do seu dia, várias vezes, sempre que se lembrar, você pode prestar atenção à sua própria respiração. Se estiver no trânsito, ou em uma fila, ou o que quer que você esteja fazendo. Se você convida essa atenção para a respiração, você vai se sentir provavelmente mais estável, mais atento, mais presente com o que quer que você esteja fazendo. E isso é também uma forma de nós trabalharmos com as nossas emoções. A emoção é algo que nos desnorteia demais, que contamina demais a nossa percepção e as nossas reações, não é? Tivemos até agora há pouco um pedido de uma companheira nossa aí, pedindo para falar sobre o medo, né? Depois nós vamos fazer uma live exclusiva sobre o medo, mas por enquanto, falando dentro desse tema que eu estou trazendo hoje, trabalhar com o medo é a mesma coisa, sabe? Dentro daquele processo do RAIN, se você se lembra, RAIN, né? O acrônimo R-A-N-I-R-A-I-N, RAIN, com o medo, nós podemos também trabalhar assim. Primeiro, reconhecer no próprio corpo o que é que eu estou sentindo. Olhar para, né? E reconhecer. Em segundo lugar, aceitar que você está sentindo aquilo, aceitar que essa é a realidade do momento. Lembrando que aceitar é diferente de se resignar. Resignar-se é uma postura passiva, aceitar é uma postura ativa. Depois do aceitar aquilo que é, vem uma ação mais centrada, mais exata, mais hábil para aquela situação, com certeza. Então, reconhecer, aceitar, investigar, usando o medo como exemplo, que foi o que a colega trouxe. No medo, investigar o que é esse medo,
do que realmente eu estou com medo, não é? E olhar para esse medo com autocompaixão, olhando para aquilo que é, investigar de que realmente eu tenho medo. E por último, N, não identificar-se. As emoções são como trens que passam numa plataforma, como se você estivesse ali na plataforma e passasse um trem. Você pode embarcar neste trem ou você pode permanecer na estação. Entende? O não identificar-se é como permanecer na estação, porque a emoção é um convite a embarcar. Nós temos emoções que levam a mais sofrimento. Então, o que seria o embarcar, por exemplo, na emoção, no caso do medo? É quando os pensamentos começam a trazer confirmações em relação ao medo. Então, vem pensamentos que alimentam a emoção. Normalmente, se nós investigarmos, o pensamento funciona assim mesmo. Ele alimenta alguma emoção que pré-existe. E no caso do medo é muito assim. Se nós soltarmos o pensamento, ele vai criar em cima do medo e amplificá-lo, com certeza, não é? Então, se eu desejo não embarcar, o trazer a atenção para algo do momento presente, que é a respiração, é uma boa saída, porque aquilo ancora a atenção ali e não permite que o pensamento fique alimentando. Porque o medo em si, ele já é um sofrimento muito grande, né? Tem até aquela frase que eu gosto muito: as piores coisas que eu passei na minha vida foram as que eu imaginei. E de fato, aquilo que nós imaginamos, nós passamos. O cérebro distingue muito pouco entre o que está acontecendo de verdade e o que eu estou imaginando. A liberação bioquímica é quase igual. Então imaginem que quase tudo que nós imaginamos, o corpo sente como se nós estivéssemos vivendo aquilo. E tantas vezes nós não temos realmente como nos preparar, porque há também essa ideia, né? Então eu vou imaginar o pior porque aí eu fico pronto quando aquilo acontecer. Em alguns casos onde cabe um planejamento, sim, pode ser. Porém, em outras situações onde nós não temos controle, nada que nós façamos pode ajudar, ou a nossa ação independe daquilo que vai acontecer, não há essa conexão, isso pode nos deixar muito cansados e exaustos, ficar vivendo aquilo, vivendo e vivendo de novo, né? Então nós precisamos ter esse discernimento em relação ao embarcar na emoção ou o não embarcar, apenas observar, apenas reconhecer, aceitar, investigar e não nos identificarmos. Esse medo existe em mim, eu não sou esse medo, mas eu posso olhar para esse medo com compaixão, com bondade amorosa, sabendo que todos nós temos dentro emoções aprisionadas, que são resultados de muitos e muitos anos, não é? De vivência. Tendo inclusive talvez componentes genéticos, quem sabe, relacionados à forma que nós, né, somos temáticos emocionalmente. Nós somos temáticos emocionalmente. Alguns de nós temos uma personalidade, né, que tende a sentir mais raiva, por exemplo. Tem pessoas mais raivosas, que diante de um mesmo acontecimento, tem eu e outra pessoa, a pessoa pode sentir raiva e eu sentir medo, não é? E o acontecimento ser o mesmo. E isso é algo muito importante de nós sabermos acerca de nós mesmos. Como eu funciono emocionalmente? Quais são as emoções básicas em mim? E como é para mim? Como é o meu viés? O óculos esse através do qual eu enxergo o mundo. Talvez eu seja uma pessoa que sente muito medo.
não é? E aí, diante disso, não é negar a emoção também, jamais fazer isso. Não identificar-se é muito diferente de negar. O negar é se distrair, não olhar para aquilo, fingir que aquilo não existe. Isso de jeito nenhum, porque isso só leva a emoção a aumentar cada vez mais. Não funciona. Até porque tudo aquilo que é inconsciente em nós nos domina, não é? Então, olhar para aquilo com coragem já requer coragem só de olhar para as emoções. No caso, estamos passando um pouco hoje pelo medo, por causa do pedido que tivemos agora há pouco. E olhar com coragem, olhar com aceitação, com bondade amorosa, o desejo aquele que esse sofrimento seja aliviado. O medo pode ter fundamento e pode não ter fundamento. E na maioria das vezes nós sofremos tanto por algo que nem vai acontecer, de fato. Porém, já sofremos. E sofremos como se aquilo tivesse realmente acontecido, ou fosse acontecer. E como é estar no mundo sem saber o que vai acontecer? Essa é também uma realidade bastante dura para muitos de nós. O saber que nós não temos o controle. Não há o controle é uma ideia. Nós lidamos com muitas realidades nas quais nós não temos controle algum. E como é estar nesse mundo sem ter o controle? A vulnerabilidade. Imagine o que é ser uma criança que chega ao mundo absolutamente indefesa e dependente do cuidado de outras pessoas, né? É algo forte o nível de entrega por trás disso. E nós já fomos essa criança. Então, por razões psicológicas, muitas vezes o medo fica instalado mesmo. Então é isso, nós somos temáticos emocionalmente, alguns de nós sentem medo, alguns sentem culpa, por exemplo. Outros sentem raiva, outros sentem vergonha, outros sentem ansiedade ou depressão, né? Vamos nos conhecer acerca disso. Porém, dentro de tudo isso que foi dito hoje, o refúgio na respiração é algo extremamente poderoso e importante. Quando nós trazemos atenção para a respiração, simplesmente a qualquer momento do dia, não precisando ser quando estamos meditando, a mente se acalma, porque trazemos atenção para algo concreto, algo que garante que nós estejamos no momento presente. E aquilo produz essa sensação de refúgio, de acolhimento, de segurança. Nós fizemos outro dia a meditação da montanha, na equanimidade. Esse é um ponto fixo dentro de nós. A atenção à respiração. Eu convido você a experimentar ao longo do seu dia, se dar conta talvez de algum momento onde a mente esteja agitada, ou um momento até que seja possível, e simplesmente continuar o que você está fazendo com atenção na respiração, centrado na respiração. E o quanto isso produz resultados como calma, tranquilidade, estabilidade, podendo raciocinar melhor. Quando estamos possuídos pela emoção, nós não raciocinamos muito bem, nós reagimos em piloto automático pelos nossos condicionamentos, né? E ao trazer atenção para a respiração, desmobiliza esse sistema, neurologicamente falando, e a mente é capaz de criar soluções mais hábeis para tudo, além de produzir muita calma. Então eu te convido a experimentar isso e nós vamos fazer uma live especialmente sobre o medo, atendendo o pedido, tá bom? Muito obrigada a você que mandou, muito obrigada. Nós vamos fazer sim, tá? E podem vocês também pedir temas que vocês queiram que sejam abordados aqui, que nós possamos ampliar, que nós possamos falar. É uma sugestão para nós e é muito útil para nós, ok? Então, como eu falei em atenção à respiração, hoje
eu convido vocês a praticar somente em atenção na respiração. Vamos experimentar? Então vamos... Oi, querida. Então vamos assumindo uma postura. Uma postura que já ao assumirmos, nos damos conta de que a prática vai iniciar. Podemos começar percebendo os pés, talvez no chão, talvez as pernas cruzadas, convidando a atenção para o corpo agora. Consciência deste corpo, neste espaço. E sentindo os pés, talvez movendo um pouquinho os dedos dos pés, as partes dos pés que costumam tocar o chão, arco do pé, subindo para as pernas, os pontos de contato, a pele, o joelho, as pernas conectadas ao quadril, o quadril apoiado no assento, sentindo a forma que o peso está distribuído aí agora. A base da coluna, toda a região do tronco, abdômen, peito, as costas, percebendo os ombros. Observe se há alguma tensão nos ombros agora e se é possível suavizar um pouco mais. Não é necessário tensão nos ombros para sustentar a postura. E a cada expiração, vendo se é possível soltar um pouquinho mais, mantendo somente a força mínima, essencial. Descendo agora com atenção pelos braços, percorrendo os braços, cotovelos, chegando até as mãos. Vamos convidando agora com carinho a atenção a essas mãos. Talvez sentindo algum tipo de calor ou vibração. Talvez frio nas mãos. Sentindo os dedos, as unhas. E as mãos como um todo agora. Mãos que acolhem, mãos que acariciam, as mãos que trabalham, mãos que protegem. Gratidão por essas mãos.
Subindo novamente a atenção pelos braços, ombros, peito e o pescoço. Os maxilares, outra região que costumamos acumular tantas tensões. Observe se essa região está tensa, se é possível suavizar um pouco mais. A face, os olhos. Convidando um pouco da atenção aos olhos agora, ainda que de olhos fechados. Talvez você perceba alguma luminosidade atravessando as pálpebras. Gratidão por esses olhos. A testa, cabeça. E buscando um senso de presença neste corpo, neste momento e neste lugar. E agora, vamos convidando a atenção para a respiração. Começando com uma inspiração mais profunda que o normal e soltando, soltando, soltando. E permitindo que a respiração assuma o ritmo natural deste momento, sem nada a forçar, sem lugar nenhum a chegar. Apenas estabilizando a atenção no ar que entra e no ar que sai agora. Procurando manter a respiração mais natural possível. O que muda é apenas a atenção. Ar que entra, ar que sai. Se você desejar, pode colocar uma das mãos sobre o abdômen e acompanhar este movimento dentro e fora. A expansão e o retorno. Veja você como investigador de si mesmo, onde fica mais fácil perceber a respiração acontecendo. Talvez seja no abdômen, talvez no peito, percebendo os pulmões se enchendo e esvaziando. Consciente da qualidade deste ar, a temperatura deste ar. A qualidade deste ar. O mesmo ar que envolve o corpo fora é o ar que entra,
se metaboliza com as células do corpo. Sentindo no peito que se expande e retorna. Talvez você possa notar o momento de inversão, quando os pulmões estão vazios e há esse impulso de inspirar novamente, essa força da vida em nós. Talvez percebendo um senso de gratidão a cada respiração. Essa respiração significa que estamos vivos, estamos presentes. Gratidão por essa respiração. Talvez você possa perceber melhor a respiração acontecendo na passagem do ar pelas narinas. Quando o ar entra mais fresco e sai aquecido pelo calor do corpo. Investigue em você mesmo onde é mais fácil perceber a sua respiração. Talvez você possa imaginar o ar entrando, percorrendo todo o corpo, indo até as extremidades das mãos e dos pés, e de lá retornando. Se estamos aqui agora respirando, é porque há mais coisas certas do que erradas conosco, não importando a sua condição agora. Gratidão por tudo que funciona neste corpo, mesmo que dentro de suas limitações. E agora vamos convidando a mente algo em nossas vidas pelo que possamos ser gratos agora. Observe o que é que vem quando você se abre para a gratidão. Pelo que você é grato agora. E talvez você possa passar da gratidão no mental para perceber a gratidão no corpo. Você sente a gratidão em algum lugar do corpo? Há alguma sensação quando você está em gratidão? Talvez no peito. E agora podemos ir buscando no profundo de nós mesmos
aquilo que são as nossas intenções, as intenções que temos para nossas vidas. Você pode repetir para você mesmo que eu esteja saudável, que eu esteja seguro, que eu esteja feliz, livre de todo e qualquer sofrimento. E agora você pode criar uma frase que eu e expandindo essas intenções para todos os seres, todos os seres, todos os que nascem neste momento, todos os que morrem neste momento, todos os que trabalham, todos os que estão felizes agora, os que sofrem agora, expandindo para todos os que estão doentes agora, nos hospitais, nas prisões, todas as crianças, os idosos, todos os seres, os animais, expandindo em todas as direções o amor, bondade que habita em nós. Que todos os seres possam estar saudáveis física e emocionalmente. Que todos os seres possam estar seguros. Que todos os seres estejam felizes, livres de todo e qualquer sofrimento. Criando você, agora, a sua própria frase, aquilo que são as suas intenções para todo o coletivo. Que todos os seres e que todos os seres possam descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe a todos. Podendo sentir os pés, tomando uma respiração mais profunda que o normal. E aos poucos abrindo os olhos. Gratidão por essa prática. E agora, quem quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, fique bem à vontade. Vamos abrir para as colocações de vocês. Oi, Cris, Bruno, Clau. Muito obrigada, queridos. Minha mãe, Paulette. Oi, Solange. Oi, Las Pena. Oi, querida. Joana. A Clau dizendo como as práticas a acalmam. Sim, Clau, que bom, querida. Siga conosco. Meire, foi maravilhoso, gratidão, Meire. Érica. Aline, não parem com as práticas aqui após a quarentena. Aline, quem sabe essa é uma ideia, né? Legal. Vamos falar sobre isso, sim.
Nós estamos felizes com o resultado, com o feedback de vocês, isso nos motiva. E nós gostaríamos também que vocês mandassem, como foi feito hoje, sugestões de temas ou dúvidas que vocês tenham, porque aí nós temos a oportunidade de trazer coisas novas aí para vocês, não é? Então, fiquem bem à vontade para mandar para a gente, aqui no Momento Mindfulness, o que quer que vocês queiram que nós trabalhemos aqui. Gessila, gosto de ficar até o final. Hoje preciso sair mais cedo, obrigada. Obrigada a você, Gessila. Um beijo, querida. Josefa, gratidão pela paz. Sônia, Carla, Dinda, Meire, gratidão, Meire. Obrigada novamente, bom compartilhar esse momento com vocês, com todos vocês, queridos. E tem um poder no praticarmos juntos, não é? Formando as que nós chamamos de sangha, né? Um grupo de pessoas com o mesmo propósito, meditando juntos. Marina dizendo que a respiração tem ajudado a lidar com o medo. Sim, a respiração tem um poder muito grande em relação a isso, né? Só de trazer a atenção para o corpo, a mente já não embarca tanto assim no medo, né? Aqui, Rê Gurgel. Obrigada mesmo todos vocês, obrigada. Aqui uma sugestão de tema sobre a ansiedade da Elaine. Vamos fazer, Elaine. Obrigada pela sugestão, querida. E o esposo da Sônia também. Oi, esposo da Sônia. Obrigada por estar conosco. Aqui, adorei a metáfora que você fez das emoções com a plataforma do trem. Essa é uma imagem que ajuda, né, a nós visualizarmos e introjetarmos como é que funciona isso. Fica mais fácil mesmo entender, né? Podemos embarcar ou não embarcar. Obrigada, querida. Foi muito bom ouvir suas reflexões sobre o medo, me ajudou muito. Obrigada, Lorena. Assim, o tema da ansiedade. A fala amorosa, Vani. Oi, Vani, vamos fazer. Fala amorosa. A criança ferida, muito interessante sobre a criança ferida, podemos fazer também. Eu vou anotar aqui e nós vamos fazendo. Aline, fico o dia todo esperando o horário da prática, não perco nenhum dia. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, querida. Sandrinha, sugiro o tema da depressão, muito comum principalmente nesse momento de isolamento. Vamos fazer sobre a depressão. Obrigada, Sandra. Vamos fazer. Carla, muito bom. Obrigada. Aqui o tema da gratidão, né, Vani? Sim. Então já temos ansiedade, gratidão, depressão. Que mais que foi dito? Acho que isso, né? E a criança ferida. Ótimo. Vou anotar aqui e nós vamos construir para vocês. Oi, Cleia, gratidão. Essa prática foi feita para mim. Estou aprendendo a me acalmar fazendo uso da respiração. Excelente, boa noite. Ô, Cleia, muito obrigada pelo seu carinho, querida. Muito obrigada mesmo. Vamos seguir conosco. Um beijo grande, Cleia. Fátima, fico feliz com suas palavras e com a condição. Muito obrigada, Fátima. Tia Vera, oi, tia Vera. Adorei, obrigada a você, tia. Me ajudou muito, obrigada, Iracilda. Como distinguir se a emoção que está no trem é culpa ou emoção? Às vezes a emoção é tão intensa que é difícil distinguir. Verdade, Mara Lenisa, né? Verdade, querida. Por isso que eu falei no RAIN, né? Primeiro passo é reconhecer a emoção. Reconhecer. E muitas vezes nós nos confundimos realmente em relação ao que estamos sentindo. Ou muitas vezes nós sentimos aquilo por tanto tempo que é crônico já em nós que nem percebemos mais. O medo é muito comum, tem pessoas que têm o medo dentro de si atuando sempre, o tempo todo, e já nem percebe mais. E aí pode se perceber no corpo os estados de medo, mãos frias,
uma sensação no peito. Uma das características das emoções é que tem uma sensação acontecendo no corpo também, quando nós temos alguma emoção. Ela não é puramente mental, existe o pensamento puramente mental e a emoção. A emoção ela tem já um nível de pensamento, por isso que ela é considerada também evento mental, porém algo já acontece no corpo nessa hora. Então, como você sente o seu corpo? Fica mais fácil reconhecer a emoção através do corpo também. O que é que eu estou sentindo? Na maioria das vezes, você tem toda a razão, Mara Lenisa, nós nem sabemos que emoção é essa. E reconhecer é já um grande passo. Reconhecer, aceitar, investigar, olhar para as causas e não identificar-se, se for o caso, não é? Solange, boa noite. A Suzana, gostei da dica sobre a respiração. Obrigada, Suzana. Mara Lenisa, culpa ou medo? Culpa e medo são de naturezas diferentes, né? No caso, a culpa tem um espectro, as duas são emoções que contêm bastante, mas elas têm manifestações bem diferentes. Na culpa, envolve um medo em relação a algo que eu fiz. Talvez a culpa seja um medo em relação ao passado, quem sabe, né? Cabe bastante reflexão acerca disso, a relação entre culpa e medo. Me parece que há sim. Né? A culpa é medo em relação a algo do passado que eu tenha feito ou algo que eu possa fazer, né? Interessante. Vamos expandir. O tema do perdão, sim. Inclusive, podemos fazer uma meditação no perdão. Muito bom, Meire. Obrigada, querida. Aqui também, Elaine gostou da metáfora da estação. Cláudia. Tema a Aline. Tema que queria saber é como ter plena atenção para estudar. Isso é interessante, Aline, porque a plena atenção ajuda demais a estudar, realmente. Porque quando nós não treinamos a atenção, é muito comum nós estarmos lendo e pensando em outra coisa. E aí quando nos damos conta, nossa, minha mente não estava nem aqui, estava lendo em piloto automático. A meditação, qualquer que seja, ajuda muito no estudo, porque pelo menos nós nos percebemos quando voamos e podemos voltar. Também ajuda, podemos fazer um também sobre o estudo, pode ser interessante, né? Ajuda bastante. Aqui, estou recebendo uma mensagem sobre o que está sendo dito aqui, perdão e auto-perdão. Então, no caso do estudo, há essa investigação também, porque em alguns casos há um tipo de aversão ou rejeição à ideia do estudo, investigar isso também, não só trazer a atenção de volta, mas em alguns casos observar se há algum tipo de aversão, né? Eu mesma tenho aversão em relação a algumas coisas que eu nunca consegui aprender, é incrível. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, objetiva, indireta, não consegui aprender nunca. E aí muito interessante, porque eu tenho essa ideia de que eu não sei aquilo e não consigo aprender, e realmente eu não aprendo. Então, observar quando tem essas formações de aversão em nós, porque isso embota o cognitivo, né? E a autoobservação que o Mindfulness traz nos ajuda a lidar com isso, né? Se eu precisar algum dia aprender isso, eu vou trabalhar em cima desse tema para conseguir aprender, porque sem isso não vou aprender. Eliana, desculpa, a prática no final do dia é um presente que nos damos, gratidão. Gratidão a você, Eliana, querida. Fique sempre conosco aqui. Vânia, ajudou muito na ansiedade que estava agora, gratidão. Obrigada, Vânia. Marilena, oi Marilena. Tudo ouço sobre o medo me ajuda, me acrescenta e fortalece. Obrigada, Marilena. Vamos seguindo, vamos falar mais sobre o medo, que hoje foi de última hora, não deu para preparar nada. Vani, gratidão. Claudine, gratidão. Lorena, perdão e auto-perdão. Boa, querida.
A Claudine, te ajudo. Ótimo, querida. Anotando, obrigada, anota mesmo. Joana Dark. Oi, Joana, tudo bem, querida? Como a meditação pode ajudar na memória? Pode ajudar bastante na memória, né? Porque, por exemplo, as emoções atuam muito em relação à memória. Por exemplo, essas emoções de apego e aversão, já viram como aquilo que a gente se interessa ou gosta, a gente aprende que é uma beleza, né? Essas crianças, por exemplo, às vezes, nossa, o meu filho mesmo, né? Sabe tudo que é uma beleza em relação à informática, à tecnologia, programação, e aí na hora dos conteúdos da escola é uma dificuldade, né? Porque não tem a vontade ou o interesse. Então, o emocional está muito por trás dessa questão da memória e o treino da plena atenção também. Né? Na memória é preciso ficar reforçando, de vez em quando trazer aquilo de volta, o tomar consciência, uma certa organização mental, que parte de uma organização emocional, para que nós consigamos ter uma memória mais efetiva. Não é? O deixar tudo muito solto, né? Por exemplo, não se dar conta do que nós estamos fazendo, vai trazendo problemas de memória pela própria inconsciência. Então, uma coisa que pode ajudar muito, Joana, talvez me veio aqui agora, é no final do dia, como prática de memória, rememorar um pouco o que foi aquele dia. Então, eu já acordei, fiz isso, fiz aquilo, o que eu comi no almoço, como foi o dia, o que eu me lembro deste dia. E também já inserindo o que eu sou grato pelo dia de hoje. Isso é uma prática de reforço para a memória muito boa, né? O perpassar novamente, não ir vivendo as coisas de forma inconsciente. O mindfulness, a prática do mindfulness traz muito essa ajuda no estudar e na memória, né? Obrigada, Joana. Queridos, então, gratidão por estarem aqui hoje, muito obrigada. Vamos anotar os temas que vocês trouxeram e vamos atender vocês, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.